Olá, pessoal, retomando aqui para o nosso terceiro bloco dessa aula magistral da professora Márcia Valquíria sobre parceria público-privada. Professora Márcia, a gente estava falando de transporte público e dos eventuais problemas nessa contratação nos municípios. Se você puder retomar daí, esse é um tema muito importante para o pessoal que trabalha com gestão pública. Eu concordo, porque, na realidade, todos os problemas que afetam o município, né, são mais importantes para a gestão pública, porque é o município, a estrutura municipal que está mais perto das pessoas, e não do Estado ou da União. Mas, assim, esse é um tema que pega mesmo, né, a questão de transporte público, porque é o dia a dia das pessoas. Então, a gente teria outros serviços públicos, como tem vários serviços, até fornecimento de água, fornecimento de luz, a segurança pública é um serviço público. O Poder Judiciário não deixa de ser, atividade judiciária é um serviço público. Alguns podem ser delegados, outros não podem ser delegados. Muito bem, lá na época do antigo DASP, do nosso Decreto-Lei 200, era muito comum os municípios terem frota de ônibus, né? Uma empresa municipal que explorava serviços urbanos de ônibus. Bom, eu sou de Porto Alegre, já devem ter percebido pelo sotaque, no Rio Grande do Sul. Porto Alegre tinha uma empresa de ônibus, eu me lembro muito claramente disso, como tinha de trem, né? Que ela chegava a andar de trem urbano dentro da cidade, que, aliás, é uma coisa que devia voltar no Brasil. Esta empresa pública, como outras no Brasil, de transporte de ônibus, essas empresas foram vendidas. Por quê? Se descobriu que a iniciativa privada ela poderia prestar esse serviço com mais eficiência, porque, de fato, se a gente pensar em frotas de ônibus exploradas pela administração municipal, que tem parcos recursos, muitas vezes, a professora Ana Carla citou aqui os municípios limítrofes, né, os municípios que estão perto de um grande aglomerado, mas que não são, e que precisam muito, né, muitas vezes, precisam muito dependem unicamente, em algumas situações, dependem unicamente daquele ônibus ou daquela linha de ônibus que passa em determinado horário. Muito bem, o que faz um prefeito, o que faz um secretário municipal de transportes? Ele vai optar por uma concessão. Então, quais são os modelos? Hoje em dia não tem mais modelo de criação de empresa para explorar serviços, porque já está mais do que serviço de transporte, que está mais do que provado que isso a iniciativa privada faz. Então, pode optar por uma concessão tradicional? Poderia optar por uma concessão tradicional. E poderia optar por uma concessão tradicional, inclusive com aporte de recursos, porque tem juristas que defendem que aquela concessão tradicional lá atrás, da 8987, em que eu delego o serviço para a iniciativa privada explorar por sua conta e risco, né, poderia ter um aporte de recurso mensal, enfim, da administração, e aí ele acaba sendo mensal. Isso poderia ser feito? Sim, poderia ser feito. Só que, diante da possibilidade de um instituto mais moderno, que é a própria PPP patrocinada, e o que acontece com a PPP patrocinada em relação a esse aporte de recursos? O aporte de recursos na PPP patrocinada, ela não se dá mês a mês no primeiro mês da concessão, né? Na patrocinada, esse aporte de recursos vai ser feito lá na frente, porque a licitação vai estabelecer quais são os investimentos que essa empresa vai ter, né? Quais são os investimentos. Então, num primeiro momento, ela já sabe que ela vai ter que investir, isso ela vai botar na conta dela, a administração não vai colocar recurso ali, mas dali a 5 anos, ela vai começar a reembolsar a empresa para que a tarifa continue sendo módica. Então, eu aconselharia uma PPP. Ah, mas por que os municípios não estão adotando PPP? Porque não sabem fazer. Simples assim. Não sabem fazer. A gente tem um estado
no Brasil, que é Minas Gerais, que a doutrina, os juristas em direito administrativo são bastante fortes e atuantes. Então, há uma tradição do direito administrativo dentro de Minas Gerais. E lá a gente já vê municípios há muito tempo com PPP de transporte público. Quer dizer, só para vocês entenderem, a parte, o Mineirão, por exemplo, foi uma das primeiras PPPs no Brasil, foi o Mineirão. E Minas Gerais já está muito lá na frente, São Paulo também, a gente sabe que São Paulo é bastante avançado, mas no direito administrativo, nós temos aí uma referência dentro de Minas Gerais, até em razão do curso fantástico que o FMG tem de direito administrativo. Claro que aqui nós temos a USP, Unicamp e tal, mas em termos de direito municipal, há uma doutrina clássica muito antiga do direito administrativo mineiro. E aí eu falo para vocês, busquem lá dentro do direito mineiro administrativo e dentro dos municípios mineiros, muitos já têm PPP de transporte coletivo. Então, a professora Ana Carla perguntou, qual o melhor modelo? Eu não tenho dúvida, PPP patrocinada. Ok, vamos falar da PPP enquanto concessão administrativa. Veja, a tradicional é a comum, é a antiga. A administrativa é aquela que está no artigo 2º da lei da PPP. Qual a diferença da PPP administrativa para a PPP patrocinada? Enquanto que na patrocinada, apesar do nome nos levar a uma certa confusão, veja, patrocinada já está dizendo que o poder público vai aportar recursos, mas ele vai aportar uma parte de recursos. Né? A maioria desse investimento é da iniciativa privada. Na administrativa, o poder público ele aporta recursos quase na sua totalidade, se não na totalidade. E é melhor a gente trabalhar com exemplos, né? Vamos imaginar, que também já tem em Minas Gerais, vamos imaginar um presídio. O serviço do presídio, quer dizer, o serviço que o Estado ele presta à comunidade dentro de um presídio, ele não pode ser privatizado, não pode ser terceirizado, não pode ser passado para terceiros, né? Mas existe alguns aspectos dentro de um presídio, como a hotelaria desse presídio. É estranho a gente falar em hotelaria, mas eu acho que as condições de um preso são importantíssimas, inclusive, para a recuperação dele. Então, aqui, quando se fala em privatização de presídios, você já deve ter ouvido falar, a gente não consegue privatizar aqui no Brasil 100% um presídio, porque a Constituição diz que o serviço público é de titularidade do Estado, artigo 175 da Constituição. Titularidade do Estado. Então, o serviço que a população paga por meio de impostos para que um presídio funcione, ele continua sendo do Estado. Mas a hotelaria pode ser assumida por uma empresa privada. Hotelaria, que eu quero dizer, todas as condições de higiene, de mobiliário, a própria dinâmica de funcionamento daquele presídio, ela pode ser destinada por uma PPP à empresa privada. Agora, não há uma tarifa aí, né? Não há uma tarifa. Ou vocês acham que a gente paga com tributação, mas não tem uma tarifa que é cobrada de forma singular, né? De forma singular, de forma a ser medida. A gente fala singular ut singuli, que é o termo em como é que se fala isso? Me fugiu a palavra, mas essa expressão ut singuli e mensurável, que é típica de uma tarifa, ela não existe dentro de um presídio. Então, a administração tem que pagar para que aquela obra pública seja feita, toda a reforma dentro do presídio, e aquele serviço que vai ser ali executado de manutenção de uma hotelaria, de funcionamento, a empresa vai prestando ao longo do contrato, que não adianta ela ir lá. Se fosse para ir dentro de um presídio, reformar o presídio, seria uma mera terceirização nos termos da Lei 8666. Quer dizer, eu pago uma empresa para reformar o presídio, ela reformou, vai embora.
Não, na PPP, essa empresa ela vai fazer a manutenção disso. Quer dizer, ela fez a obra, ela fez a execução, ela reformou e agora ela vai manter essa hotelaria em ordem pelo período aí do mínimo 5 e no máximo 35 anos. Então, este é o panorama das concessões no Brasil. Lei 8987, que é a concessão tradicional e comum, em que eu entrego tudo para a empresa fazer por sua conta e risco, e na PPP não é por sua conta e risco, porque existe uma participação financeira da administração, seja total, como na concessão administrativa, seja um aporte de recursos parcial, como na concessão patrocinada. Um último assunto que eu gostaria de comentar com vocês, que é bastante novo ainda no Brasil, é que a empresa, seja empresa isoladamente, seja um consórcio que vai participar de uma licitação, de uma concorrência, para ganhar um contrato de PPP, ela tem que montar uma sociedade, constituir uma sociedade de propósito específico. Qual é a natureza dessa sociedade de propósito específico que está lá no artigo 9º? Na realidade, a sociedade de propósito específico é uma empresa, né? Uma empresa ao lado dessa empresa que ganhou a licitação, ou desse consórcio que ganhou a licitação, ela pode, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 9º, ela pode assumir a natureza de uma sociedade anônima ou de uma sociedade limitada, quer dizer, não há obrigatoriedade de ser uma sociedade limitada. Então, sociedade de propósito específico, atenção, pessoal, esse nome que é dado pelo artigo 9º da lei 11.079 é uma sociedade, é uma empresa privada. O Estado, ele pode ter recursos, ele pode ter ações dentro dessa sociedade? Pode, está previsto aqui na lei, desde que em pequeno percentual. Ou seja, não se diz exatamente quanto que isso, qual é esse percentual, porque o parágrafo 5º diz que não, o 4º, fica vedado a administração pública ser titular da maioria do capital votante da sociedade de que trata esse capítulo. Então, o que é a maioria? 51%. Então, ela não pode ter 51%. Agora, se ela vai ter 10%, se ela vai ter 15%, se ela vai ter 20%. O município, ele poderia ser sócio numa sociedade de propósito específico? Poderia. Se tivesse dinheiro, poderia. Poderia comprar 10% das ações? Sim. O que ele vai precisar? Vai precisar de uma lei autorizativa da Câmara de Vereadores, autorizativa, para que ele ingresse como sócio, porque quem compra ação é sócio, e ingresse como sócio dentro dessa sociedade de propósito específico. Bom, de quem é essa decisão, né? Isso é um projeto de lei do próprio Executivo que encaminha ao Legislativo. E vejam, como a professora Ana Carla falou, essas decisões, gente, o município vai participar de uma sociedade de propósito específico. O município vai escolher uma PPP. Não, o município não quer uma PPP, o município, ele quer uma concessão administrativa. Ou então, que eu nem falei, né, porque a nossa Constituição Federal fala nas organizações sociais. Ou ele vai passar para uma organização social ou por uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que existem leis específicas da década de 90 também para isso, vai passar em execução de determinada atividade. Então, esses novos arranjos, né, esses novos modelos de negócios, modelos contratuais, eles devem ser profundamente estudados antes de se tomar uma decisão a respeito, enfim, de qual deles a gente vai optar. Existe discricionariedade? Sim. A discricionariedade, ela faz parte da atuação do gestor público, ela é da natureza da atuação do gestor público. Porque o gestor público, ele não pode ficar 100% preso a critérios de vinculação a determinadas decisões, né? Por isso que o direito administrativo ele é montado em cima de revogações e nulidades. Quer dizer, eu posso revogar. Por que eu posso revogar? Porque eu tenho poderes
para tomar uma decisão dentro das alternativas viáveis e legais. É claro que a lei estabelece, em determinados momentos, critérios, e ela tem que estabelecer determinados critérios, porque se a lei não estabelece critérios para tomar esse tipo de decisão, que eu diria que são critérios que vinculam, de alguma maneira, a decisão administrativa, a gente estaria dentro de um regime autoritário, autocrático, né? Não se estaria dentro de um Estado de Direito. Então, a legislação, ou a reserva da lei, ela serve exatamente para ponderar. E essas ponderações passam, na realidade, por uma justificativa, por uma motivação que está, esta motivação, presente em qualquer legislação, porque ela é da Constituição Federal, ela é da Constituição do Estado de São Paulo, ela é possivelmente, ela é da legislação aí do município, né, do município que trata do assunto. Então, ninguém foge da motivação. Ninguém foge da motivação. Nós temos o Supremo Tribunal Federal que qualquer decisão ele fala a respeito disso. Quer dizer, a motivação está dentro do ato administrativo. Então, para evitar abusos, a gente precisa dessa motivação. Essa motivação é a tal da justificativa que vai compor o ato ou a decisão a ser tomada pelo gestor público. Era isso que eu tinha a falar para vocês. E, professora Ana Carla, estou à disposição para perguntas, caso elas venham. Já temos perguntas aqui. Então, já vou fechar esse bloco. A gente abre o próximo bloco, então, só para perguntas. E agradeço até aqui essa belíssima explanação que você nos deu. Então, espero vocês no próximo bloco. Até mais. Até lá.